propósito deste trabalho é elevar o nível. E hoje eu vou falar de algo extremamente sério. Hoje vocês vão, quem ainda não entendeu o que significa casamento, vai entender hoje. Se você quer prosperar, se você quer a bênção de Deus, se vocês querem ser bem-sucedidos na vida, então vocês tratem esse trabalho com muita seriedade, porque é oportunidade de um recomeço. É oportunidade. Casamento medíocre está cheio. Casamento falido, gente vivendo de aparências, está cheio. E o propósito aqui é não se viver de aparência. É viver algo real, algo verdadeiro. Não é fingir. É realmente, se for para fingir, eu vou colocar força para viver, que é muito melhor. Porque para fingir também dá trabalho, né? Para viver um personagem dá trabalho. Para na frente dos outros nós sermos a família perfeita, o casal perfeito, e fora, né, quando não está em público, é outra realidade, isso dá trabalho e não vale a pena. Casamento, eu sempre falo, existe perfeição? Não, mas existe um casamento, existem casais extremamente ajustados. Nós começamos a semana passada falando o seguinte, né? Eu até vou pegar aqui as tarefas que me mandaram. Então nós começamos falando o seguinte: para restaurar um relacionamento, primeira coisa, tem que retirar o entulho. O que é retirar o entulho? O acúmulo de lixo que foi se ajuntando ao longo do relacionamento. De que forma? Sentimentos, palavras, a mágoa, né? As ofensas que ao longo, de repente, situações que foram acontecendo, que foram desgastando o relacionamento, que foi desgastando, que foi acumulando um lixo aí dentro e hoje impede que seja pleno. Então nós falamos sobre isso. Vamos lá. Se eu perguntasse aqui, porque a diferença de uma pessoa que vive para outra que não, é a sua capacidade de colocar em prática. Aí que está a diferença. Então, se eu perguntasse a vocês, quem trabalhou nisso para tirar o entulho? Levanta a mão, por favor. Foi importante isso para vocês? Sim ou não? Quem trabalhou de verdade? Deixa eu ver. Muito bom. Por quê? Porque você não constrói algo novo num lugar cheio de entulho. Você não constrói. Para construir, precisa tirar o entulho, senão não tem jeito. Se a gente for fazer uma construção aqui, a casa caiu, vamos lá, a casa caiu, como é que eu começo essa construção sem limpar primeiro o terreno? Tem jeito? Sim ou não? Eu não preciso limpar? Não precisa tirar tudo, todo o entulho? Então, esse é um ponto. Nós falamos o seguinte: segundo, jejum de palavras negativas. Não usar palavras que ferem, mas sim palavras que curam. Esse tenho certeza que foi mais difícil. Quem que será que conseguiu? Quem vigiou, fez jejum de palavras negativas. Levanta as mãos, por favor. Quem conseguiu 100%? Quem conseguiu 99%? 90%? Quem conseguiu só 10%? Quem não conseguiu nada, levanta a mão. Por quê, meu Deus? Jejum de palavras negativas não é importante simplesmente para o relacionamento. Nós não aprendemos agora, domingo, sobre a importância de você dar nome às coisas? Você dá nome, qual nome você está dando ao seu casamento? Casamento extraordinário? Casamento maravilhoso? Casamento dos sonhos? Palavras têm poder.
palavras têm poder. Então nós precisamos dar o nome certo. Qual o nome que você dá ao seu cônjuge? Minha bênção? Meu presente? Meu refúgio? Meu gostosinho? Ela não está mentindo, né? Isso não é falso, isso é verdadeiro. Então, mesmo na hora de algum problema, não sai palavra negativa. Vai continuar sendo meu gostosinho. Quem estava ontem conosco? Então você ouviu, depois se você quiser saber melhor sobre isso, vai para Tiago 3, que fala sobre o poder da língua. Entendeu? Põe freio na boca. Por quê? Para a vida. Porque hoje eu vou mostrar a você o seguinte. Daqui a pouco eu falo. Vamos lá. Colocar um vigia na mente e no coração. Controlar pensamentos e sentimentos. Não vou gastar tempo aqui. Vamos lá. Próximo. Deixar celular de lado quando estiver em casal, com a família. Resgatar a intimidade com o marido, com a esposa, momentos e filhos com a família. Quem fez? Quem fez? Fez mesmo? Fez? Não, de verdade. Fez mesmo? Fizeram? Fizeram. E como foi? Foi importante isso? Foi bacana? Quem fez? Levanta a mão, tinha mais? Quem mais? Foi bacana isso? Foi importante? E quem teve aquela coisa, aquela situação assim, opa, deixa o celular ali, vigiando. Teve? Teve? Vem cá, compartilha com a gente. Pega aqui o microfone, deixa alguém falar. Cadê os homens que deveriam estar aqui? Vai lá, Bruninha. Fala para mim, como é que foi a experiência de vocês? Levanta a mão aí. Você pode... Isso, vai. Como é que foi a experiência de vocês? Vigiou nisso? Tirou o telefone, o celular para cultivar o momento? Boa noite, igreja. Boa noite. Trabalhamos muito forte sobre isso, bispo. A gente tinha uma dificuldade muito grande. Eu não só pelo trabalho, mas a minha esposa também. Então a gente costumava almoçar com o celular do lado, jantar com o celular do lado. Quando chegava certa hora da noite, a gente fazia a nenê dormir e mesmo assim, às vezes, cada um ficava sentado num canto com o celular. A gente conversava, mas cada um com o celular na mão. Então a gente posicionou, conversamos bastante. Então hoje nós temos o nosso horário de almoço, separamos o celular. O nosso horário do jantar, separamos o celular. E quando a nenê costuma dar um tempinho pra gente, a gente procura sentar, conversar, falar como foi o dia a dia e se programar para o dia seguinte. E isso gerou algo positivo no relacionamento de vocês? Muito? Muito positivo. Eu acho que em tão pouco tempo o nosso diálogo dentro de casa já é completamente diferente. Mudou? Mudou. Deixa ela falar um pouquinho, Ana, como é que foi? Boa noite. Boa noite. Bispo, foi muito bom, porque assim, a gente estava quase criando um grupo da família para a gente poder dialogar. Mesmo estando em casa? Mesmo estando em casa. Meu Jesus. A gente mandava uma mensagem, olha que legal, olha essa postagem, agora não, agora a gente conversa, porque o estresse do dia a dia, a gente acabava cada um ficando na sua, né? E agora não, agora mudou. Vocês sentem que isso trouxe uma aproximação para o relacionamento de vocês? Diálogo. Diálogo. A gente pergunta como foi, como está, como está sendo o dia, o que aconteceu. Olha aí que bacana. Coisa que estava passando despercebido, porque a correria é tanta, a canseira, enfim, e estava indo assim, era uma rotina. E a gente Perfeito. mudou isso. Foi muito bom. Muito bom. Obrigado por compartilhar. Quem mais, gente? Fala aí, por favor, rapidamente. Quem quer compartilhar? Como é que era a rotina? Quem mais levantou a mão aqui? Vai lá, corre lá no fundo lá. O Kleber, fala vocês. Ô Kleber. Oi, bispo. Oi. Oi, Kleber. Então, bispo, nós fizemos um jantar em casa na terça-feira e a minha menina é muito ligada no celular, né? E aí levou um amiguinho para jantar com a gente e ela colocou o celular na mesa. Eu falei, não, agora não. Agora é o nosso momento, vamos conversar, né? Vamos descontrair. E aí o amiguinho ficou assustado, né? Ele falou assim, mas
eu não posso ficar com o celular na mesa. Eu falei, não, você pode ficar, mas agora é o nosso momento, vamos descontrair. E aí foi um jantar bacana na terça-feira. Perfeito, perfeito. Que bacana. E vocês foram uma boa influência para ele. Amém. Pode ter certeza disso. Amém, amém. Muito bom. Quer falar, Adriana? Hã? Então tá bom, muito bom. Vamos lá. Ó, presta atenção. Tarefa. Abrace sua família todos os dias. Quem der um abraço no cônjuge? Essa é fácil. Quem não fez, vai ter que abraçar aí agora. Abraçou mesmo? Hã? Abraçaram? Todo? Quem falou assim, você é o meu maior patrimônio? Falaram? Você sabe, eu estava hoje meditando, olha que coisa bacana. Quem falou, por favor? Você é meu maior patrimônio. Quem falou? E como foi para quem recebeu isso? Não é bom? Você sabe, eu estava meditando hoje, presta atenção no que eu vou falar. Deus começou a criação. Presta atenção nisso. Deus começou a criação. Criou os céus, criou a terra, começou a formar a terra, preencheu o vazio. Aí vem com toda aquela maravilha, criando os animais, criando o macho e a fêmea, criando as árvores, sementes frutíferas, ouro, tudo que há de precioso, ele criou e colocou no jardim. E aí tem uma coisa bastante interessante. Ele criou tudo e disse assim, tudo ficou bom. No último dia, ele olhou para tudo e disse assim, ficou tudo muito bom. Mas só faltava uma coisa. Aí ele vem e fala que, depois de falar que tudo ficou muito bom, aí ele falou que algo não era bom. Porque estava faltando algo. O que era? A mulher, claro. Olha que coisa. Tinha tudo, toda a riqueza, toda a abundância, toda a prosperidade. O jardim do Éden tinha ouro da melhor e maior qualidade, pedras preciosas, mas ele diz que tudo ficou muito bom. Aí ele vem e diz, não é bom que o homem esteja só. Só uma coisa que ele disse que não ficou bom, que não era bom. Que o homem ficasse só. Por isso, ele criou a mulher. Agora eu quero que você olhe para mim. O melhor ficou para o final. Eu sei. Claro. Eu sei. Que é a mulher. E aí mostra uma coisa interessante. Que você pode ter tudo. Se faltar, você não vai estar completo. Está entendendo isso ou não? Então, por que o senhor está falando sobre isso agora? Por quê? Porque, qual foi a frase que nós falamos? Você é o meu maior patrimônio. Você é o meu maior tesouro. Porque mesmo depois de tudo pronto, faltava algo importante. E foi a única coisa que ele disse, que não era bom. E, bispo, aproveitando que você fala aí, a gente vai discorrer no decorrer do culto, eu quero enfatizar uma coisa. Ninguém ali tinha que trabalhar para o sustento, porque ainda não havia pecado. E faltava algo importante, que era nós, né? O melhor ficou para o final, a gente sabe disso. E na hora que Deus falou com Adão, que ele ia fazer uma auxiliadora idônea, tudo era perfeito.
Eu só quero enfatizar agora no início que você ser submissa ou auxiliar seu marido não te coloca para trás. Porque neste momento da criação, tudo era perfeito. Mas faltava nós, mulheres, para que ficasse melhor, excelente. Completo. E o nosso papel é de fundamental importância para o casamento, para a família e para a sociedade. E a gente tem que entender que o bispo falou dos entulhos, e a gente vai preparar para o alicerce. E cada um precisa aprender qual é seu papel e executá-lo, para que você não tenha a falta do seu propósito aqui na Terra. Amém? E essa palavra auxiliadora, nós estávamos pesquisando e estudando, auxiliadora, auxílio, socorro, ajuda, ela se origina numa palavra hebraica chamada ezer. E o ezer, você vê simplesmente dizendo nos Salmos, aonde o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é o nosso ajudador. E Ele é menor que nós? Pelo contrário. Olha como é forte isso. O Senhor, você vê a mesma palavra de auxílio, se referindo ao Senhor como nosso auxílio, o Senhor como nosso ajudador, o Senhor como nosso socorro. Olha a função que a mulher tem de auxílio, de apoio, de ajuda, de socorro. Olha a importância. Vamos lá. Surpreenda, diga que você está com saudades, que sente falta. Quem fez isso? Fez? De verdade? Muito pouco. Muito pouco. Mandou uma mensagenzinha? Estou com saudade? Mandou mesmo? Quem? Deixa eu ver, levanta a mão de novo. Recebeu essa mensagem? Recebeu? Eu não estou sentindo firmeza em você. Ou você ficou assim? Porque tem outra coisa, por favor. Nós estamos trabalhando para poder zerar e recomeçar. Tem que ter um ponto de partida. Aí tem aquelas pessoas que não querem ajudar, complica, fala assim: você só fez porque o bispo mandou. Não é? Não foi de verdade, não foi espontâneo. Meu querido, tem que ter um ponto de partida. Tem que ter um ponto de partida. Não é verdade? Então, vamos colaborar, vamos ajudar. Né? Nós somos orientados, nós somos instruídos e nós queremos acertar. Né? Nós não aprendemos as coisas sozinhos, mas tem que cultivar. Então, isso é importante. Quem não fez, daqui para frente, faça. É importante prestar atenção. Que tipo de esposo que você está sendo? Que tipo de marido que você está sendo? Porque se eu der o meu melhor todos os dias, parece que é uma tarefa difícil para aqueles que não estão praticando, porque quem faz com amor se torna uma coisa diária, faz parte da sua rotina, se torna prazeroso. E eu volto a falar, eu faço questão, primeiro, de cumprir o propósito de Deus na minha vida, a qual Ele me chamou, a ser auxiliadora, a mulher sábia, o papel que eu tenho aqui na terra. Mas eu quero e sou insubstituível. A primeira vez que o bispo viajou, que ele ficou 15 dias fora, e eu aqui, ele estava em viagem para a igreja, com proposta espiritual, mas eu fiquei com o trabalho e fiquei com os filhos. Eu não tinha tempo. Mas eu sempre, lá de trás, me fiz insubstituível. Ele ficou... Não esperava por essa, né? Não sei. Estou tentando entender onde... Ele, quando você foi para Israel a primeira vez. Tá bom, vamos.
ele ficou uma carniça no meu pé. Ele me ligava e era cara a ligação. Eu, como auxiliadora, cuidando das finanças, e ele querendo falar comigo. Ele estava no propósito espiritual, com a bispa. Por que eu ia me preocupar? E ele ficava bravo, mas eu sei que era saudade. Porque quando ele chegou aqui, parecia que ele não bebia água há anos, porque ele só queria ficar, ele estava seco. Então... A cisterna é minha. Eu bebo o quanto eu quero. Mas o que eu quero mostrar? Cabe a você. Viu? Agora falando de mulher para mulher. Não existe mágoa, não existe orgulho, não existe o meu jeito. Eu quero ser feliz. Eu quero que quando eu saio... Porque o bispo é assim. Ele está tudo ocupado, eu fico nos meus afazeres, eu vou fazer. Mas na hora que ele está sem fazer nada, e sozinho, quem sai comigo aqui, minha filha, meu filho, agora minha nora, já sabe, o bispo vai ficar me ligando. Que hora você vai chegar? Você vai demorar? E eu pego, o que você precisa? Eu vou te ensinar agora. Sabe qual que é a tua melhor resposta? Não preciso de nada, eu preciso de você. Eu vou voltar rapidinho para você. Eu vou mostrar para vocês e vou transferir a vocês que eu tenho respaldo bíblico, tá? Tá assim, ó. Provérbios 5, 15. Você conhece o ditado? Beba da sua cisterna. Tire água do seu próprio poço. É verdade. Atenção. Você pode chegar em casa um dia e encontrar o barril vazio e o seu poço poluído. A água da sua fonte é só sua. Não para circular entre estranhos. Abençoada seja a sua fonte de águas refrescantes. Alegre-se com a sua esposa e companheira desde jovem, que é amável como um anjo e linda como uma flor. Ganhei pontos aqui agora. Vamos lá. Nunca deixe de se deleitar em seu corpo. Nunca ache que o amor está garantido para sempre. Diga comigo, mas conquiste a mesma mulher todos os dias. Conquiste a mesma mulher. E o mesmo homem todos os dias. Conquiste. Trabalhe para isso. Quem puxou a palma foi uma mulher? Foi uma mulher? Então foi um homem e uma mulher ao mesmo tempo. Você vê que coisa forte? Conquiste a mesma mulher todos os dias. Todos os dias. O casamento, ele existe para celebrar, para ser celebrado, para ele ser vivido. Parece que quando duas pessoas se unem, parece que são dois sócios. Só trata de problema, só reclama. Os problemas não vão mudar quando você chegar em casa. Tudo vai permanecer no lugar. O seu lar tem que ser um lar de paz. Não estou falando para ignorar, porque aquilo que tem que ser resolvido a gente vai atrás, aquilo que está fora do seu alcance você vai dobrar o joelho, você vai pedir para Deus te dar ideia, abrir portas, mas entre eu e ele não pode haver problema. Porque vocês estão privando um ao outro para viver aquilo que Deus reservou para você. A melhor coisa que tem no mundo é ter uma família, é ter um companheiro do lado. Olha o que eu estou falando, companheiro. E curtir, ser prazeroso. Isso é muito forte no bispo. Eu o amo muito. Eu amo ouvir a sua voz.
amo quando você prega. Mas eu tenho um pouco mais de equilíbrio, no sentido de deixar ele fazer as viagens, ou a gente está em momento separado. Eu lembro de uma vez que isso foi difícil, hein? Foi muita oração, e consegui visitar a minha mãe, isso faz uns 13 anos, né? Sem a presença dele. Querido, nós somos um só. Ficou faltando um pedaço. Ficou faltando a metade. Quando se é um só, quando tira a metade, fica faltando. Fica incompleto? Fica incompleto. Você estava mancando? Eu estava. As 2 pernas ficou. Eu estava. Então, mas isso é cultivado. A gente se faz necessário. E vocês têm feito de tudo pelo seu cônjuge? Você tem promovido paz ou guerra dentro de casa? Os problemas existem, mas existem para ser resolvidos. E no momento que você tem maturidade e equilíbrio para resolver, ninguém ganha nada no grito. Ninguém. A gente está aqui com um propósito de ajustar, tirar esses entulhos, colocar o alicerce certo, que o casamento, quando ele está alicerçado na rocha, não nos padrões do mundo, a qual Deus criou, que Ele criou o homem e a mulher, que foi Adão e Eva, para frutificar aqui, mas da maneira a qual Ele achou certo. O homem, já vou falar, para ser o cabeça, para ser o líder, e a mulher para ser a auxiliadora. Ah, mas o que é a auxiliadora? É muito particular e pessoal. É aquilo que falta no seu marido, aquilo que você pode apoiar o seu marido. Eu estive hoje à tarde com uma pessoa conversando, eu achei aquilo lindo. Olha, eu vou estar aqui só à tarde, eu estou tal dia, porque na parte da manhã eu sou dentista. E aqui à tarde eu corro para cá para ajudar meu marido. E aí a gente conversando, eu falando das 5 linguagens do amor, eu vi que realmente, olha que como que o filho a vê. Não, pai, você não está percebendo que ela é igual o Homem-Aranha? Eu acredito que todo mundo viu esse filme, né? Que estava lá para o trem não cair, jogou uma teia lá, uma teia cá, uma teia ali, para proteger a família inteira. E aí eu vi, essa é a mulher de Provérbios 31. É aquela que faz e ainda auxilia. E sabe por que ela estava ali auxiliando? Com certeza, nas questões financeiras, ele não era competente para tal feito. E diga-se de passagem aqui, para mostrar a mulher, porque tem homem que é excelente administrador, é excelente para conduzir as coisas, excelente. A única coisa que o bispo faz melhor que eu nas questões de casa é comprar banana, porque toda vez que eu compro, eu só compro verde. Mas ele não sabe nem quando vence a conta de luz. Entendeu? Porque eu não esperei um bom administrador. Eu orava a Deus e profetizava para ele ser um grande homem, um grande pai, um grande marido. E se ele não era bom, não tinha cabeça, não é bom de competência, não faz dele um mau bispo, ou um mau pai, ou um mau filho. Mas se perdia, e para mim já era fácil. Então, eu supri o lado para que ele se dedicasse às outras coisas. Naquilo que eu sou bom. Naquilo que eu sou bom. Eu posso fazer? Posso fazer. Mas vai sair bom como ela, ou bem feito como ela? Não. E o tempo que eu tenho, que eu posso utilizar e canalizar para
o que eu sou bom e é o que é o meu propósito, e ela pode me auxiliar, porque auxiliadora é suprir o que falta em mim. Então nós nos completamos. Entendeu? É se completar. É se completar. Imagine se eu fosse fazer tudo, e isso hoje eu dou esse conselho e essa orientação. Às vezes, tem pessoa, vamos lá, o homem quer fazer tudo, inclusive aquilo que ele não é bom, e acaba se perdendo porque quer abraçar o mundo. Não. Ela diz, você não sabe quando vence a conta de luz. Realmente eu não sei. Mas não faz diferença. Não faz diferença. E não falta recurso para pagar a conta de luz. O nosso conselho é que o dinheiro fique na mão do poupador, né? E não do gastador. Porque saber administrar não é pagar a conta em dia, é não gastar além do que ganha. O que nós queremos que vocês entendam com isso? O que é se completar? Qual é o nosso auxílio? O que é se completar? Eu tenho meus pontos fortes, ela tem os pontos fortes dela. Eu tenho meus pontos fracos, os pontos fortes dela suprem os meus pontos fracos. E os meus pontos fracos, ele supre com os pontos fortes. E aí nós tornamos um vitorioso. Está entendendo? Sim ou não? Porque, o bispo, o senhor está falando sobre isso, talvez até nós já estamos tocando em pontos, mas eu vou entrar num assunto mais sério, que muitos não se deram conta até hoje. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte, e aí não precisa levantar as mãos, não precisa responder. De verdade, quem quer ser bem-sucedido, quem quer ser um vitorioso na vida, quem realmente quer prosperar na vida, ser abençoado. Isso tem a ver com o meu casamento alguma coisa, bispo? Isso reflete sobre o meu casamento? Sim, totalmente. Nós falamos a semana passada, casais desajustados não prosperam. Casais ajustados prosperam. Coloque isso dentro de você. Quando você entrou pela igreja hoje, você recebeu esse cartão aqui. O que é esse cartão? Está aí com você? Pega ele. Esse cartão, a grande maioria fizeram esse voto aqui. Os casados fizeram este voto. Disseram, eu, fulano, ou fulana, prometo, diante de Deus e destas testemunhas, receber você, fulana, como meu legítimo esposo ou esposa, para viver com ele, confirmando o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Prometo amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo ou respeitá-la, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade ou na saúde. Diga comigo, na prosperidade ou na adversidade, e ser-lhe fiel enquanto nós dois vivermos. Vocês fizeram esse voto. E esse voto, a Liliane vai ler para vocês o que está escrito em Malaquias. Todo mundo que casou teve que separar 2 testemunhas, correto? Para assinar lá no documento. Olha, a maior testemunha e mais importante está em Malaquias 2:14.
E ainda perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você fez e sua esposa fizeram quando jovens. Sabe, naquele dia que você assinou aquele documento no cartório, tinha, na realidade, 3 testemunhas. 2 que assinaram e Deus. Ele viu. Ele estava vendo o que você estava assinando. E, geralmente, o juiz de paz faz você repetir isso, não faz? Na minha época, fizeram. E se você casou aqui na igreja, você recebeu isso aqui. Esses votos são os que nós fazemos. E, certamente, aqueles que se casarem em outras igrejas. Porque o Senhor foi testemunha da aliança. Da aliança. E quando você pega, se eu voltar, eu estou lendo um versículo, mas quando você volta nos demais versículos, nos versículos anteriores, você vai escutar o Senhor dizendo que não ouve as orações. O Senhor está falando dos casais que não honram os seus votos, que não são fiéis aos seus votos. Então o Senhor não vai responder às suas orações. E isso é sério demais. Parece uma coisa simples. Ah, Deus não está preocupado com isso. Não. Casamento é a única coisa que se compara à igreja com Cristo. A igreja com Cristo, a noiva e o noivo, é o relacionamento marido e esposa. Então, isso é sério. Agora eu vou falar de forma mais objetiva. Não vai vencer, se não entender isso. Não vai vencer porque Deus, Ele é contra a quebra de alianças. Se você fez uma aliança, se você fez um voto, se você deu a sua palavra, se você votou, se você fez um juramento, você tem que cumprir esse juramento. Você tem que honrar com a sua palavra. E quando a gente volta aqui, receber você como meu legítimo esposo ou esposa, para viver, confirmando que foi ordenado pela a santa instituição do casamento, prometo amá-la. Amor não é sentimento, é atitude, amor é incondicional. Amor é incondicional. Honrá-lo, honrá-la. Você tem que honrar, respeitar. É bíblico, né? É bíblico. Ajudá-lo ou ajudá-la. Você tem sensibilidade à necessidade do seu cônjuge? Você tem necessidade ou tem sensibilidade à necessidade que ele tem? De todas as formas. Eu preciso suprir as necessidades não só físicas, dizendo não te falta nada. Ah, tudo que você precisa eu faço. Não dizer assim, não, eu cuido dele direitinho, eu cozinho, eu passo, eu lavo. Não é isso. Ah, não falta nada em casa. Tudo que ele precisa, tudo que ela precisa, tudo que eles precisam, não falta nada em casa. Não é só essa. Necessidades emocionais, espirituais, afetivas. É o seu cônjuge, é a sua metade. E aí, se eu falar, hoje eu separei algo bastante interessante, que diz assim, Deus é Deus de aliança, aquele que nunca quebra a sua aliança, e que ama, diga comigo, incondicionalmente. Este aspecto de seu caráter e de sua glória se revela de forma especial no casamento. Casamento, aos olhos de Deus, vai muito além de um contrato. Não é contrato.
No casamento de contrato, ambas as partes precisam sentir que os benefícios são maiores que os custos. Se não forem, cancela-se o contrato, procura-se outra pessoa que possa preencher as expectativas. E será que vai encontrar? Não, não vai. A Bíblia nos revela um Deus diferente, um Deus de aliança, que escolhe amar porque Ele é amor. Independente das virtudes ou da falta delas em seu povo. Quão abençoados somos por Ele não ser um Deus de contrato, porque se Deus fosse um Deus de contrato, nós estávamos fritos. Estaria ou não estaria? Quebrou a cláusula, você está frito. Não, Ele nos ama incondicionalmente. O amor dEle por nós é incondicionalmente. E aí, vamos lá. Na enfermidade, cuidar dele na enfermidade ou na saúde? Diga, na prosperidade ou na adversidade? Como é que eu vou vencer se talvez na adversidade, o casamento se abala? Porque o apoio, o cuidar, o zelar, é em todos os momentos. É um momento de fortalecimento, porque a guerra já é muito grande fora, e nós precisamos estar unidos. Eu costumo dizer, e quem já me ouviu falar sobre isso, eu passei por muitas dificuldades, muitas. Passei por momentos terríveis. Eu já comi de favor, vivi de favor. Quando eu casei com a Liliane, a expectativa era que as coisas fluíssem e desse certo, mas não aconteceu como a gente esperava. E eu, infelizmente, passei por um momento delicado de viver, como já relatei aqui para alguns, num quarto de uma empresa de favor. Numa sala, desculpa, não é um quarto, uma sala de uma empresa de favor. A gente colocou o colchãozinho no chão, uma geladeira no canto, usava o armário embutido que tinha na sala e dormíamos ali. Quando orávamos, orávamos juntos, quando chorávamos, chorávamos juntos. Sentíamos o cheiro do lanche que ficava à noite lá, não comíamos, só sentia o cheiro. Sentia o cheiro do lanchinho que tinha na frente, morrendo de vontade de comer e não tinha dinheiro. E aí... Aí você pergunta, eu reclamei? Eu tenho isso registrado comigo, eu sempre falo sobre isso, que eu não me permito esquecer desse momento. A Liliane muitas vezes olhar para mim e dizer, você vai vencer, nós vamos vencer, nós vamos superar, ela dizia assim, nós vamos ter tudo que a gente sonha, você vai ser um grande homem. E eu dizia assim, aquelas palavras entravam dentro de mim e eu falava assim, tudo isso vai acontecer. E quando isto acontecer, eu não me permito esquecer. Eu não posso me esquecer. Eu trabalho diariamente para não me esquecer. Não me esquecer daquelas palavras, não me esquecer daquele incentivo, não me esquecer daquele apoio. Porque é muito fácil, depois que você passa por tudo, você se esquecer daquele que esteve do seu lado, daquele que te apoiou, daquele que... Então, hoje a gente tem algo muito bacana, nós somos incentivadores um do outro, nós incentivamos, nós motivamos um ao outro. A Liliane é uma mulher bonita. Já vem. Tudo que ela quis fazer, eu sempre incentivei. Tudo que ela desejou fazer para melhorar, eu incentivei. E tudo que eu quis fazer para melhorar, eu tive o incentivo, o apoio dela. Por quê? Nós vivemos um para o outro. Nós cultivamos o relacionamento. Eu gosto do que eu vejo. Se eu gosto do que eu vejo, eu preciso investir no que eu gosto. Deixa eu falar uma coisa, porque você pode até falar assim, é fácil.
Para você é fácil. É o bispo. A gente fala da nossa história, mas eu estou falando do Júnior, do Maurílio. Que quando namorávamos, eu não sabia, tá, gente? Mas ele fumava. Escondido. Dela. Então eu não casei com o bispo Maurílio. Eu casei com o Maurílio Júnior. Só que a base da minha vida sempre foi a palavra. A gente prega a palavra, ela funciona. Mas não é porque ela funciona a gente prega. A gente prega porque ela é a verdade. Eu creio no que a palavra me diz. Então, além de eu ter feito esses votos, eu tinha dentro de mim que eu queria fazer ele sentir bem. Porque a vida já estava difícil. Eu lembrava dos versículos, da mulher rixosa, da mulher auxiliadora. Naquele momento do quarto, eu não trabalhava. Eu não podia trabalhar para ajudar ele. Mas eu podia falar para ele que ele ia vencer. Enquanto ele ficava lá trabalhando, eu podia dobrar meu joelho e falar: Senhor, honra meu marido. Eu não cobrava ele. Eu acreditava nele. Mas desculpa falar dessa forma agora. Eu acreditava mais ainda no meu Deus. Porque na hora que ele desse ordem, a nossa vida ia mudar. Na hora que ele resolvesse prosperar, ele ia ser mais que vencedor. Aliás, nós éramos mais que vencedor, porque a nossa vitória não estava dependendo da nossa conta bancária. Então eu acreditava no que Deus ia fazer. A minha esperança estava em Deus. Então, se esses votos é como um teste, porque homem é fiel homem que diz a palavra. Então, se ainda havia, ele estava sendo moldado, eu também estava. Eu queria passar aprovada, eu quero passar aprovada por Deus todos os dias da minha vida. Na adversidade, na saúde, no problema. Porque um dos problemas que eu enfrentei muito com o bispo foi os ciúmes, a possessão, o controle. E eu sempre equilibrando, orando, buscando: Senhor, eu quero, na humildade, na fé. Com o bispo não, com o Júnior, tá? Com o Júnior. O bispo veio depois, entendeu? O Júnior. E eu sabia que era uma construção. Literalmente, eu queria alicerçar o nosso casamento em Deus, no amor, na perseverança. E eu sabia que tudo aquilo ia passar. E quanto mais rápido eu entendesse, eu iria para um nível. Se você ainda não entendeu, você vai ficar aí até você entender. O que Deus quer de você? Mais amor? Mais fé? Mais paciência? Está cumprindo o propósito de Deus? Às vezes você para tanto para orar: Senhor, qual que é meu propósito? Senhor, eu quero entender, meu propósito é que você precisa aprender a cumprir os propósitos básicos da vida. Claro que o principal e o primeiro é ser serva do Senhor. Porque as nossas atitudes lá fora glorificam ou não a Deus? Qual é o outro? Vamos falar em ordem assim. Você nasceu, então você é filho de alguém. Você honra o pai e a mãe? Existe uma hierarquia, obediência, honrar pai e mãe. Agora, o hoje. Eu estou cumprindo o meu propósito como esposa? Eu cumpro o meu propósito como mãe? E como filha ainda, porque eu ainda sou filha. Se eu ainda não cumpro os meus propósitos aqui básico, eu ainda quero ir em busca de outros, cumpra primeiro esse. Seja esposa, conforme a Bíblia já te dá o norte. Seja é você que tem que falar, né? Seja o marido, que a gente vai ler ainda, que Deus te colocou para ser. Quando nós falamos do voto, quando nós falamos
ou conforme vocês falaram, conforme foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Então nós vamos aqui, ó. Esposas, Efésios, pode ler. Preste atenção nisso, porque isso são orientações para os casais. Por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. Isso é básico na sociedade. Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. Você procura entender diariamente a necessidade? Acho que eu já falei bastante disso, né? Para suprir e dar apoio. Porque muitas vezes, a maior parte do tempo que ele está precisando, você está ali cobrando. Não estou falando que tem que haver ajuste, alinhar pontos, situações. A gente está dando a receita básica para o casamento. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Quando a gente quer vencer, nós precisamos abrir o coração. Porque se você não tiver coração aberto, a hora que toca num ponto, que é o ponto que você erra, você fecha o seu coração. E quando você fecha o seu coração, você não deixa a palavra entrar. E se a palavra não entra, ela não frutifica. E aí tudo aquilo que você quer, não se cumpre, não se materializa. Você quer outras coisas, você quer vencer, você quer prosperar, você quer uma vida extraordinária. E acima de tudo, você quer amar e ser amado. Todos precisam disso. Então abra o coração, não é porque tocou naquele ponto eu fechei meu coração. Não, abra, esteja aberto. Aberto para ouvir e fazer aquilo, porque o que eu estou lendo aqui não foi eu que escrevi. O que a Liliane está lendo não foi ela que escreveu. É a palavra de Deus para nos ensinar a acertar. E se eu não cumprir com os votos do qual Deus foi testemunha, nada acontece, nada flui. Posso dizer? Tem gente com a vida travada, amarrada por causa disso. Tem gente que não tem prosperado por causa disso. E aqui, falando ao apoio ao seu marido, como o bispo falou aqui, ele me apoia, eu apoio. Você acaba plantando, você vai colher o quê? Se você está plantando apoio, você vai colher o quê? Agora, se você não está plantando apoio, você vai colher o que você está plantando. O marido exerce a liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz a igreja com carinho, não por dominação, assim como a igreja submete à liderança de Cristo. A esposa deve submeter-se ao marido. É importante explicar isso aqui, porque não é mandar, não é autoritarismo, não é a mulher se sentir mal no relacionamento, não é isso. Quem tem a devida força? Quem realmente tem que estar por cabeça? Quem tem que liderar uma família? Você acha que é a mulher? É o homem. O homem foi criado para isso. Eu penso que na hora que a gente fala sobre isso, as mulheres se assustam, porque lembra da submissão. Não existe o inferior e o superior, o mais importante ou menos importante. Por exemplo, vou falar uma coisa bem... Se tiver um monte de cachorro bravo, quem tem que ir para frente? Você morreria por mim? O homem tem que estar à frente. O homem tem que liderar. Ele tem que ser o líder espiritual. A Trindade, eu disse a semana passada que Deus é família. Pai, Filho e Espírito Santo. Tem um que é colocado como primeiro, Pai. Mas todos são iguais. Todos. E um
promove, exalta o outro. Nenhum trabalha para ser mais. O Espírito Santo honra a Deus. Jesus honra o Pai. O Pai honra o Filho. E todos trabalham para honrar essa trindade. Está entendendo ou não? Existe aquele que vem primeiro, Pai, que é Deus. Assim como marido, mas somos um só. Marido, dê o máximo de amor à esposa. E agora? O que é o máximo de amor? E amor não é sentimento simplesmente. Faça como Cristo fez pela igreja. Um amor, diga comigo, marcado por entrega total. É esse amor que você vive? Um amor marcado por entrega total? O amor de Cristo torna a igreja íntegra. É o que o amor de Cristo faz por nós. Torna a igreja completa. Suas palavras evocam beleza dela. Tudo que ele faz e diz tem o propósito, diga comigo, de extrair o melhor dela. Tudo que ele faz e diz. Não é aquela coisa para falar e falar assim, não, é para ver se dá um choque, para ver se desperta. Não, tudo que ele faz é para extrair o melhor. Ele quer vê-la vestida de branco, brilhando em santidade. É assim que o marido deve amar a esposa, até porque fazendo um bem, até porque estará fazendo um bem a si mesmo. Uma vez que ambos são um pelo casamento. Olha como é sério isso. Eu gostaria que você tratasse isso aqui com muita seriedade e olhasse para o seu casamento a partir de hoje com outros olhos. E se colocasse como a igreja do Senhor e você, a esposa como a igreja do Senhor, que reverencia o seu Senhor, e o marido como aquele que cuida da igreja. Você vê o zelo, o amor de Cristo pela igreja? Olha a entrega de Cristo pela igreja. Uma dedicação total, um amor total, uma entrega total. Uma entrega de morte. Entregou o seu corpo por ela. Deu a vida por ela. E isso, para nós que somos cristãos, isso é utopia. Não, nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé. Nós cremos, nós não acreditamos no que está acontecendo aí fora. Isso é ridículo. Mas aqui está a verdade, como deve ser. E é isso que funciona. O que está lá fora não funciona. O que funciona é o que está aqui. Ninguém maltrata o próprio corpo. Em vez disso, alimenta-o e cuida dele. Assim que Cristo nos trata, nós que somos a sua igreja, porque somos parte do seu corpo. Por isso, que o homem deixará pai e mãe. Diga comigo, o homem deixará pai e mãe para se casar e cuidar de sua esposa. Não são mais duas pessoas, pois eles se tornam uma só carne. Não são duas, uma só. Você sabe que o papel do marido é tão forte, e eu vou ensinar uma coisa importantíssima para você. Dentro desse amar, cuidar, honrar, proteger, nós protegemos a nossa esposa até dos filhos. Nós protegemos da sogra, do sogro. Nós protegemos
da sogra, do sogro. Eu nunca permiti que a minha mãe falasse um A. Quando uma vez ela tentou, eu disse: não fale. Eu sou seu filho. Não fale. Sua mulher não me cumprimentou. Eu disse: minha mulher não tem a obrigação, eu tenho. Eu sou seu filho. Eu não cumprimento a mãe dela. Aniversário, coisa de aniversário, sabe? Aquelas coisinhas que passam, sabe? Eu disse: nós não temos essa frescura. Sabe quantas vezes eu cumprimentei a mãe dela? Sabe quantas? Ela nunca me cobrou por eu não cumprimentar a mãe dela. Um erro, não estou falando que esteja certo, entendeu? Tem coisas que a gente tem que fazer como cristãos que somos, como pessoas gentis que somos, mas os meus filhos, sabem, eu sempre protegi a mãe. Não são eles, a mãe. Respeite. O que sua mãe disse? Acabou. Sua mãe falou? Acabou. Porque esse é o meu papel. E lembrando que quando você está me protegendo, você está protegendo assim. Sim, é por mim mesmo. Por mim mesmo. Hoje, o que acontece? Infelizmente, o marido não protege da sogra, não protege dos filhos, não protege de situações, e aí enfraquece, fere a si mesmo. Ô, bispo, eu ensino bastante, principalmente os recém-casados, sobre essa transição de pai e mãe. Você vê como que é bíblico. Deixará o pai e mãe e vai se unir à esposa. Claro que existe aquele período de transição, principalmente para os maridos, né? Que demoram a desapegar da mãe. E requer muita paciência da esposa. Mas eu quero fazer agora um conselho de mulher, tá? Aprenda, faça isso. Se una mais com a sua esposa. Dê preferência a estar mais com ela que com a própria família. Principalmente os recém-casados. Porque em Deuteronômio, é muito importante a mulher se sentir amada e sentir a prioridade para ele. Você vê que na Bíblia, em Deuteronômio, fala que o homem ele era isento da questão militar e trabalhos públicos para se dedicar 1 ano. Para fazer a sua esposa feliz. Mas eu vou levar o seguinte, você não tem que amar a esposa? Quando você ama a esposa, você está fazendo ela feliz. Não leve isso para 1 ano, leve isso para a vida. Sabe por quê? No final, porque assim, vou ser bem sincera, tá? Quando a Bruna casou, poxa, você é minha melhor amiga, tá? Eu amo você, Florzinha. Amo muito você. Só que a sua felicidade com o seu marido é mais importante. Mas foi uma ruptura grande, inclusive muitos, né? A própria sogra achava que ela não ia desvincular de mim. Por quê? Academia, juntas. Ia fazer unha, juntas. Acho que não, quando viam ela, me via. Quando me via ela. Quem é testemunha aí? Essa menina me abandonou. 2 meses depois, o bispo e o Vitor falaram: a mãe está deprê. É que eu tinha pegado uma gripinha, tá? Não era deprê. Mas eu nunca vou conseguir provar isso. Ela não foi gripe. Agora, o Vitor vai casar. Eu já estou preparando o meu psicológico para isso. Porque eu dediquei ao meu marido e aos meus filhos. Eu cuido dos 3, né? Ainda cuido assim, né?
Florzinha, eu não vou sair da sua vida. Hoje, o que eu faço? Eu preciso de você. E eu fico já dando... Homem não tem que adivinhar o que você pensa e o que você precisa. Ah, mas ele tem que saber. Ah, mas ele tem... Não, não tem isso. Faz uns 2 meses já que eu estou em você, né? Você sabe que eu preciso de você. Você sabe que agora sou eu e você. Tá pesando a responsabilidade. Mas suprir não vai ser fácil. Os meninos falam assim, né? O Vitor fala assim, eu quero saber o que vocês vão fazer quando eu sair daqui. Eu falei, não, agora a casa ficou grande, nós vamos fazer amor no seu quarto, no quarto da Bruna, cada dia num lugar. Agora vai, né? Aí ainda a gente brinca, eu falo, eu vou andar pelado na casa, eu tenho para lá e para cá agora não tem mais frescura. Eu não tô sendo aqui demagoga, não estou contando historinha. Tá? Nem eu no que eu falei. É verdade. Eu vou cobrar. Seu Mário prepara as fórmulas. Não, eu estou sendo sincera, porque eu amo meus filhos. Eu fiz um elo com eles. Não é fácil, sabe? Tem mãe que me pergunta, como que está sendo? Ou como que vai ser? O que é mais difícil? Ou o filho ou a filha? Tá? E o Vitor acha que eu vou sentir mais dele. Não, mas não tem diferença. Eu acho que eu senti... O primeiro você sente muito, mas o último você vai sentir bastante. Entendeu? Mas é uma readaptação. Então, por que eu estou falando isso? A minha vida, que eu casei com 18 anos, era só eu e ele. Depois, nesses 25 anos, não eram 2, eram 4. E agora vai voltar a ser 2. Então é só eu e ele. Eu tenho que ter essa consciência. Cultivo. Nossa, eu quero ser a melhor sogra, viu, Gui? E cadê a Kate? A Kate está lá, né? Kate, eu quero ser a melhor sogra. E hoje eu escutei, nossa, que sogra. Eu vou lutar para ser. Viu? Mas ainda vai restar só eu e ele. Depois eu vou ser a melhor avó, tá? Cuidado das outras avós aí. Mas ele sabe o tanto que eu preciso dele. Ele sabe que em alguns momentos na minha vida, ele foi um pouquinho ausente. Você foi um excelente marido, mas você sabe. Mas eu tenho plantado. E no final, na hora que nós tivermos, se Jesus não voltar, com 80, com 90 anos, é do lado dele que eu vou estar. Porque os filhos seguem a vida. A Jesus, a Ele. E mulher, e marido, você tem graça de Deus para ser a melhor pessoa dentro do casamento. Ajuste o que precisa ajustar. Seja a melhor pessoa deste mundo. Não seja a melhor pessoa deste mundo para os de fora. Seja a melhor pessoa deste mundo para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido. Isso é deixar um legado. Quando nós estamos aqui, despendendo esse tempo, orando, buscando, porque para viver o melhor, não se contente com as migalhas do casamento. Não seja um marido omisso na sua liderança, no amor à sua esposa. Nós, pela correria do dia a dia, nós mulheres, que a maioria trabalha fora e trabalha dentro de casa, sempre coordena, mas nós somos carentes, somos os vasos mais frágeis. Nós precisamos, quantas vezes, porque você foi sendo moldado, quantas vezes você lembra que eu dormia assim? E ele não entendia. Você foi entender depois, nos 15 anos, né, de casar.
Mas a gente vai fazer quase 30, né? Mas eu estou fazendo questão de dar detalhes. Ah, é o bispo. Não, eu casei com o Júnior. Mas... Por isso que a comunicação entre o casal é tão importante. E tratar com seriedade, levar muito a sério o que um fala para o outro. Que a gente fala. E os sinais? E os sinais. Você conhece o seu marido? Você conhece a sua esposa? Você tem suprido? Porque isso são os votos, gente. Esses são os votos que vocês fizeram. Ninguém aqui casou para separar. Ninguém casou aqui para fazer o outro infeliz. Ninguém aqui. Você casou com propósito, você casou porque você estava amando, você casou porque você fez um projeto, você queria que ele fizesse parte do teu futuro, dos seus planos, só que o diabo é astuto, ele está ao redor, lançando as setas na mente, no coração, criando situações, entulhando a sua mente, o seu coração, sabe para quê? Para frustrar esse projeto que é a instituição de casamento. Se você fugir dessa aparência do mal, tirar todos os entulhos, ser a melhor esposa, você vai viver o melhor casamento que Deus já separou para você. É o que Ele projetou. O que Ele projetou para você. E eu tenho certeza que os meus filhos viverão também isso. Porque nós estamos fazendo para isso, sendo exemplo. Porque porque a gente só não ensina, a gente procura inspirar outros casais. Então nós temos responsabilidade aqui. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Quem tem filho e não filha? Quem tem filho? Que agora eu vou fazer a pergunta para a mulher. Se seu filho casar com uma esposa parecida com você, tudo bem? Com lucidez, tudo bem? Sem problema algum? E para você, marido, será que se seu filho for um marido como você, está tudo bem? Olha a responsabilidade. A pergunta é: você quer um genro como você? Você quer uma nora como você? Pense nisso. Posso ir além? Com muita lucidez? Você casaria com você? Você queria você como marido? Você queria você como esposa? Não olha para você com aquele olhar, né, lente cor-de-rosas, não. Olha com lucidez. A gente tem que pensar, eu fui abençoado com um casal. Com um casal. E eu precisava plantar para que o meu genro fosse o marido como ela merece, o marido que eu almejei, que eu desejei para minha filha. Hoje, eu colho o fruto disso. Eu orei porque eu queria alguém especial para o meu filho. Um garoto que vem se preservando todo esse tempo, assim como a minha filha, e que Deus preparasse alguém que fosse especial também. A gente planta, a gente colhe. Eu não gosto, eu atendo gente, você sabe disso? Eu atendo gente que hoje colhe aquilo que plantou. Só que você colher com um filho, eu já trouxe isso aqui algumas vezes,
um tempo atrás, eu atendi um homem adúltero, se arrebentando, chorando, estraçalhado, porque uma vida inteira ele traiu a esposa. E quando o genro dele começou a fazer com a filhinha dele, que era a corda do coração dele, ali foi um choque para ele. Ele caiu a ficha de tudo que ele plantou ao longo dos anos. Ele dizia: bispo, o que eu faço para zerar a minha vida? O que eu não quero para minha filha, aquilo que eu fiz. Hoje eu consigo enxergar. Quantas vezes eu fiz ela chorar, hoje a minha filha está chorando. Isso é muito sério. Para o que nós estamos plantando? Porque o que nós estamos fazendo agora, nós estamos plantando na vida deles. Vai refletir sobre a vida deles. Então é muito mais sério do que a gente imagina. Amém, pessoal? Nós teríamos mais coisas aqui para ler. E eu só quero finalizar com um versículo. Eu vou pedir a Liliane para ler, eu só vou finalizar rapidamente, ler rapidamente. Presta atenção nesses últimos conselhos. O mesmo vale para vocês, esposas. Sejam boas esposas, cada um para o seu marido, atentas às necessidades deles. Atentas às necessidades dele, e vice-versa. Há maridos que, mesmo indiferentes à palavra de Deus, poderão ser cativados pela vida da beleza santa de vocês. O que importa não é a aparência exterior, o estilo do cabelo, as joias, o cor de roupa, mas sim a atitude interior. Não que não devemos nos cuidar, tá? Porque todas as mulheres da Bíblia que fizeram grande diferença, elas eram lindas. E Esther, para ocupar a posição de rainha, ela foi tratada como tal. Mas o que adianta cuidar do exterior se eu não estou cuidando do meu interior? Aqui fica essa indagação. Então, eu tenho que ter uma atitude interior. Cultive a beleza interior, do tipo gracioso e gentil que agrada a Deus. Quando você está sendo essa pessoa doce, de fé, com a beleza interior, antes de agradar ao marido, você está agradando a quem? A Deus. As mulheres santas de antigamente eram lindas na presença de Deus desse modo, e eram boas e leais ao marido. Você sabe o que eu vejo a importância? Deus, Ele é onipresente, então Ele está em todos os momentos. Ele é onisciente, Ele sabe as intenções e motivações. Ele sabe o que você pensa, o que você sente. Então, esposas, falando porque eu sou esposa, eu sei que a gente tem que colocar às vezes força, mas a gente tem essa direção, e Deus está vendo tudo que nós fazemos, tudo. Sabe aquele grito? Ou quando você xinga, quando você reclama? Mas eu não quero que você pense assim. Eu estou vendo, Senhor, eu estou fazendo a minha parte, eu estou cuidando, eu estou me preocupando. Senhor, eu cuido, eu estou orando, porque as mulheres santas, as mulheres sábias, ela tem crédito com Deus. Se você está fazendo a sua parte, as suas orações serão respondidas. Sara, por exemplo, tratava Abraão como meu querido marido. Vocês serão verdadeiras filhas de Sara se fizerem o mesmo, sem ansiedade e sem acanhamento. Aí eu estava dizendo hoje, né? Quando nós vemos o cumprimento da promessa na vida de Abraão, o que Deus prometeu a Abraão e Sara, só foi possível porque Abraão e Sara obedeceram. Não seriam os pais da fé, não teriam sido a matriz para nações e reis se ambos não tivessem obedecido. Prestou atenção? Ambos não tivessem obedecido.
o mesmo vale para vocês, maridos. Sejam bons maridos, cada um para a sua esposa. Não deixe de honrá-las, nem de se alegrar com elas. Sendo mulheres, elas não têm alguns privilégios de vocês. Mas, na nova vida sobre a graça, são iguais. Diante de Deus, são iguais. Portanto, tratem a esposa iguais a você, para que as suas orações não sejam daquelas que nem passam pelo teto. Bate no teto e não passa do teto. Olha a seriedade disto. Isso tem relação, influencia na minha relação com Deus, nas minhas orações? Sim. Suas orações podem ser totalmente interrompidas, tanto de um como de outro. Totalmente interrompidas, ser aquele tipo de oração que não passa do teto. Olha a seriedade disto. Então, nós queremos que Deus responda a todas as nossas orações. Todas sejam respondidas. Eu preciso cumprir com isso. Eu preciso cumprir com esses mandamentos. São mandamentos. E se eu quebro, como é que Deus vai me responder em coisas como a Liliane disse no começo? Eu não estou cumprindo com um princípio. Como é que, às vezes, tem pessoas falando de propósito, né? Eu falo que isso banalizou o propósito da minha vida. Está banalizado isso aí. O propósito da minha vida é esse, o propósito... Tem a base do propósito. Tem a base dele, para depois ir para os outros. Se eu não estou cumprindo com a base, como é que eu vou para o propósito maior? Não tem como. Então eu preciso cumprir com esse que é o principal, é a base de tudo. Então, hoje não olhe mais o que eu faço pela Liliane, o que a Liliane faz. A Liliane me servir, sempre que você, esposa, pensar em servir o marido, lembre-se da igreja. Como a igreja deve tratar o Senhor? Como ela deve reverenciar ao seu Senhor? E o Senhor, como Ele cuida da igreja? Como o Senhor cuida da igreja? Cuidado, zelo, a proteção, a entrega, o amor dEle pela igreja. Quando nós cumprimos, nós estamos na direção. Nós não vamos fracassar. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. E para você entender, o peso não está sobre a esposa, só sobre a esposa, está sobre ambos. Ambos têm responsabilidades. Se cada um se preocupar em fazer sua parte, o casamento vai ficar muito mais fácil. Resumindo, seja mulher sábia e seja o marido sábio. Honra o seu marido, honre a sua esposa. Ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. E faça o mesmo. Será que está difícil essas três coisas? Sabedoria, honrar e amor. Coloque força nisso. Não levante todos os dias como mais um dia. Levante focado. Mais uma oportunidade. Até porque a gente não sabe quando Deus vai chamar um ou outro. Então faça aquele dia como se fosse o último. Mas não vai ser. Mas faça. Sabe por quê? Se você soubesse que fosse o último dia com seu marido, gente, se é plantar bananeira, se é atrás de balão para encher a casa, se é fazer uma festa, porque esse é o último dia que você ia ficar com ele. Por que esperar ser o último dia? Todos os nossos dias têm que ser especial. Amém? Diga comigo, diga, aliança conjugal é o muro que protege e fortifica, diga, seu relacionamento, para que vocês possam conhecer o amor por toda a vida. Aliança conjugal é esse muro que protege. Não é contrato, é aliança.
é mais profundo do que isso. Nós vamos deixar registrado aqui para vocês, para que vocês possam trabalhar como uma tarefa essa semana, tá? Trabalhar como tarefa. A pergunta o ideal é que você pegue o seu telefone, a gente posta depois nas redes sociais, mas que você já tira uma foto já. Para você não ter que anotar. Pode falar, Lili. Bom, são as tarefas de casa, tá? Quais são? Você vai perguntar para o seu cônjuge quais são as 3 coisas que eu faço que você mais gosta. Claro que você vai ter uma lista enorme, né? Muita. Só 3. Porque se a gente souber, a gente fortalece. Fala, conversa. É aquilo que eu falei, ninguém tem que adivinhar nada. O que você gosta? O que você gosta que eu faço? O que faz bem a você quando eu faço? O que faz você se sentir bem quando eu faço? Porque a gente fortalece isso cada vez mais. Agora, essa tem que ter bastante maturidade, hein? Quais são as 3 coisas que eu faço que deixa você enlouquecido? Claro que se meus olhos forem bons, vou falar enlouquecido de paixão. Se for ruim? Se for ruim, aquele que perguntou, que vai ser os 2, tenha maturidade e equilíbrio de ouvir. Porque você só melhora aquilo que está ruim quando Simples. você está sabendo. Eu não gosto quando você não me fala as coisas. Eu não gosto quando eu fico louca quando você mente para mim. Eu fico louco quando... Simples. Vamos trabalhar. Não gosto. E maturidade para a gente trabalhar os pontos. Talvez não tenha 3, talvez tenha 1, tenha 2. Talvez você fale assim, se você fizer só isso, para mim já será uma bênção. E são pontos que podem realmente dar aquela virada, né? Que coisa que eu fiz no passado que fez você se sentir amado? Pergunte isso para o seu cônjuge e responda. Às vezes vai ficar lá, né, matutando. Mas não vale falar assim, vixe, faz tanto tempo que eu nem lembro. Né? A próxima. O que eu fiz que fez você se sentir desvalorizado? Ou faço. Ou o que eu faço, né? Seja sincero. Que faz você se sentir desvalorizado. Que você não tem valor. E maturidade para ouvir também, né? E maturidade para ouvir. É isso. Essa aqui acho que é a última, né? É. Diga 3 coisas em que eu possa melhorar. Tudo isso é uma lição de casa, não é só para fazer o questionário, é para praticar. O que eu posso melhorar? Levantar a tampa do vaso? Isso não, né? Tem mais coisa mais importante. Se vocês ainda brigam pela toalha, pelo sapato, vai ficar lá. Não vou catar também. Pensa e vamos praticar. Como disse o bispo, vamos para um nível mais alto. É isso aí. Com sinceridade, vamos trabalhar, nós queremos subir o nível. Então, vamos pontuar e trabalhar para que a gente possa elevar o nível no nosso relacionamento. Mas se a tampa do vaso vai fazer ela ficar feliz, se ele levantar ou se baixar, que assim seja, tá, gente? Baixa a tampa do vaso. Né? Amém, pessoal? Esses votos foi entregue a vocês. Vocês vão colocar o nome de vocês, tem embaixo para assinar. Vocês vão colocar na Bíblia de vocês. Vai estar com vocês. Você vai orar por isso. Você vai orar. Me ajuda a cumprir, Senhor. Eu quero cumprir com a Tua palavra. Esses votos, eu acredito seriamente que você não está aqui por estar. Eu acredito que você está aqui presente, com propósito, de propósito, ou não? Sim ou não? Você está aqui de propósito. Então, porque você quer. Eu gostaria que você deixasse registrado isso
que não importa o quanto de bem e patrimônio você tem, você nunca será completo sem essa pessoa que Deus presenteou você. Então, o seu maior patrimônio é ela. O seu maior tesouro é ela, ou ele. E precisa entender isso e cuidar. Quando nós falamos isso, nós estamos falando aqui, nós queremos transferir a vocês algo tão gostoso, tão prazeroso, que Deus tem dado a nós. E não é só para nós, é para vocês, é para todos aqueles que creem. É algo especial, é algo verdadeiro. Sabe, o prazer diário é algo especial, do qual os nossos filhos fazem parte disso. Tem prazer de estar juntos, querem estar. Então, agarre essa oportunidade. Esses 52 dias é para transformar. Esses 52 dias é para elevar o nível. Esses 52 dias, essa união de vocês, o que está sendo trabalhado aqui, vai levar vocês para um outro nível de prosperidade, um outro nível de realização, algo que vocês não experimentaram. Talvez muitos já experimentaram e não. O relacionamento, assim como a palavra se renova, nós temos que trabalhar para que o nosso relacionamento também se renove, para que seja algo realmente especial, prazeroso. Quem tem a coragem para renovar os votos aqui hoje? Levanta a mão. Vire para a tua esposa. A fé, né? A fé. Vire para a tua esposa. Vou renovar o meu com você. Certo. Isso. Os maridos de verdade presente, diga eu, seu nome. Diga, prometo diante de Deus e destas testemunhas receber você, Liliane, fale o nome dela, como minha legítima esposa, para viver com você, conforme foi ordenado por Deus, na santa instituição do casamento. Prometo amá-la, honrá-la, consolá-la e protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e ser-lhe fiel enquanto nós dois vivermos. Homens, você promete isso? Diga sim, prometo. Agora as esposas repitam comigo, fala o seu nome, nome do seu marido, mesmo se você estiver só, tá? Eu, Liliane, prometo diante de Deus e dessas testemunhas receber você, Maurílio, como meu legítimo esposo, para viver com ele, confirmando o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Prometo amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e ser-lhe fiel enquanto nós dois vivermos. Agora respondo, vocês prometem? Fala sim, eu prometo. Eu prometo, Maurílio. Abrace ele, abrace ela. E você que não está com seu marido, é como se você estivesse. Como se você estivesse. Permaneça assim, não, permaneça juntos. Ó meu santo e poderoso Deus, Senhor, eu sei que
existem pessoas aqui. Essas pessoas estão com propósito, de verdade. Eu sei que muitas dessas pessoas estavam esperando essa oportunidade. A oportunidade de zerar e recomeçar, de renovar os seus votos, de acertar, de corrigir os erros. Nós, em nossa caminhada, em nossa jornada, nós erramos. Nós cometemos imaturidades, nós falhamos, mas queremos acertar, Senhor. Nós queremos acertar. E esses casais, Senhor, essas pessoas que aqui estão, mesmo os que estão só, estão renovando, confirmando essa aliança, esse juramento diante do Senhor. Ah, meu santo e poderoso Deus, tudo começa com a decisão. Faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Que a chama, Senhor, que a chama do amor, que a chama, Senhor, reacenda nesse relacionamento. Que essa chama, Senhor, que queima nos corações, que haja restituições, que o Senhor restaure, Senhor. Restaure a comunhão, restaure o respeito, restaure, Senhor, restitua aquilo que se perdeu, ó poderoso de Israel. Eu quero pedir uma unção especial sobre os casais. Eu quero pedir uma unção especial e não só. Eu quero pedir, Senhor, que o mal que lutou até hoje para destruir essa família, para destruir esse casamento, Senhor, o mal que trabalhou até hoje para roubar a credibilidade, para roubar o respeito, para que não houvesse renúncia, para que houvesse um esfriamento, Senhor, indiferença entre os casais, eu repreendo agora do meio desses casais, eu repreendo agora dos casamentos, eu repreendo agora toda seta, toda palavra, todo olho gordo, toda inveja, toda seta maldita, maligna, que foi declarada, proferida contra a vida de cada um dos casais que aqui estão. Eu quebro, eu anulo, eu cancelo e repreendo em nome do Senhor Jesus e declaro: saia e saia em nome do Senhor Jesus. Que o mal que não permitia o casal se entender, o vocabulário, quando um fala A, o outro entende B, e não há entendimento na comunicação, que a partir de hoje ele está completamente amarrado. Que haja entendimento, que haja discernimento. Senhor, dê sabedoria a esse marido, a essa esposa. Dê sabedoria para que ele supra as necessidades dessa esposa. Dê sabedoria a essa esposa para suprir as necessidades do seu marido. Dê sabedoria, Senhor, para que eles possam cumprir com excelência os votos que eles fizeram diante do Senhor e diante de todas essas testemunhas. Abençoe, Senhor, abençoe as famílias, abençoe os casais, abençoe aquele que está aqui hoje representando a sua família, Senhor. Abençoe, ó poderoso Israel, aquele que talvez está aqui, está lutando pelo cônjuge. Toca nele lá, Senhor. Troca o coração, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Coloca um coração sensível, um coração sedento de Ti, Senhor. Toca, Senhor, e que a Tua presença possa entrar nesse lar, que a Tua presença, que a Tua bênção possa entrar, Senhor, nessa família, que a Tua presença, que o Teu Espírito, meu Deus, possa fazer aquilo que só o Senhor pode. Faça, Senhor, faça a obra que só o Senhor pode fazer. E acenda a chama. Que haja uma mudança a partir de hoje. Que o amor cresça. Que o respeito cresça. Que a renúncia e a admiração se fortaleça. Em nome de Jesus.
Sinta esse momento. Esse momento é de vocês. Que esse momento seja verdadeiro. Que esse momento seja, não só hoje, em nome do Senhor Jesus. Diga aqui dentro do templo. Diga: meu amor, você é o meu maior patrimônio. Você é o meu maior patrimônio. Você é um presente de Deus na minha vida. Diga: você é um presente de Deus na minha vida. Você é o maior presente que Deus me deu. Você é o maior presente que Deus me deu. Não aceite um relacionamento medíocre. Não. Lute pelo um relacionamento extraordinário. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe o casamento de vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. Que Deus abençoe a casa, os negócios. Que vocês prosperem de verdade. Se faltava verdade, se faltava sinceridade, assuma o compromisso de ser verdadeiro, de ser sincero, de falar a verdade. Assuma o compromisso. Isso. Abençoe, Senhor. Abençoe, Senhor. Eles querem acertar. Eles querem acertar. Meu Deus, que a partir, meu Pai, deste dia que eles renovaram os votos, que eles possam, meu Pai, viver um dia melhor que o outro. Que o amor, meu Pai, volte a brotar nos corações. Que haja cumplicidade. Que um comece a se preocupar com o outro, se dedicar ao outro. Senhor, que as contendas cessem, que as cobranças cessem. Meu Pai, que as palavras negativas cessem. Que teu Espírito encha o coração dessa mulher, desse marido. Meu Pai, que eles sejam conduzidos, meu Pai, a uma vida plena, alegre, feliz. Meu Pai, que essa mulher venha entender que ela seja a luz dentro desse lar. E que este marido assuma este papel de líder, de protetor, de cuidador. Senhor, que cada um saia daqui inspirado, motivados, entendendo, Senhor, o papel que ele deve exercer dentro de casa. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha ajudar essa mulher a ser a melhor mulher deste mundo. Que este marido seja o melhor marido. Porque sem a tua ajuda, Senhor, será mais um plano frustrado. Mas que com a ajuda do teu Espírito Santo, meu Pai, eles vão adquirir, meu Pai, o sucesso. Para que eles vivam esse casamento extraordinário. Então entre neste casamento. Que seja realmente o cordão de 3 dobras. Que, Senhor, a palavra foi pregada. A sua palavra é a única verdade. E que nessa noite, que como o bispo disse no início, o coração foi aberto, para que cada um abra o coração. E a semente foi lançada, Senhor, que ela enraize e que ela produza grandes frutos, Senhor. E nós estamos no ano, meu Pai, das bênçãos. Então, Senhor, que seja o melhor ano, que eles possam viver, Senhor, o casamento que eles nunca viveram. Senhor, eu, Liliane, eu quero te pedir, meu Pai, com a minha fé, eu lanço mão de todos os meus créditos com o Senhor nessa noite.
Eu quero te pedir, Senhor, que essa mulher viva o casamento, Senhor, que eu tenho vivido. Meu Pai, um casamento feliz, com sabedoria. Meu Pai, se o Senhor tem me proporcionado isso, ela também pode viver isso. Senhor, que essa unção, a unção da felicidade, da restauração, da sabedoria, penetre no coração deste marido e dessa esposa nessa noite, meu Pai, para que eles possam viver o melhor dessa terra. Mas para viver o melhor, eles têm que ser o melhor. Senhor, nós abençoamos este casal, a cada casal, e queremos escutar o testemunho, meu Deus, para que o Seu nome seja glorificado, sim, para que Jesus, toda a sociedade veja que esse é o casamento que nasceu do seu coração, meu Pai. É o verdadeiro casamento. O marido sendo o líder, amando verdadeiramente a sua esposa. E a esposa honrando e cuidando deste marido. Eu abençoo a cada um nessa noite, em nome de Jesus. Diga dessa forma que vocês estão, diga: nós vamos viver um casamento extraordinário. Diga: o nosso casamento será extraordinário, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vira para cá. Nós abençoamos a vida de vocês. Nós abençoamos o casamento de vocês. Nós abençoamos a vida de vocês. Que vocês cresçam juntos, que vocês prosperem juntos, que vocês sejam uma estrutura, uma coluna para o reino, que vocês sejam uma coluna, uma estrutura para a obra do Senhor, para a vida de pessoas, que vocês sejam testemunhas da glória do Senhor. Que Deus abençoe, que os sonhos, os projetos de vocês sejam todos materializados em nome do Senhor Jesus. Eu declaro: prosperem, cresçam, avancem em nome do Senhor Jesus. Eu declaro: prosperem, cresçam, avancem, que vocês cresçam de forma sobrenatural, mas sobretudo, cresçam no amor, cresçam no respeito, cresçam no relacionamento e vivam um relacionamento extraordinário. Diga: nós cremos, tomamos posse e recebemos em nome de Jesus. Amém? Para Jesus, bem forte. Outro sem se reservar. Esse é o nosso amor e foi Deus que fez nascer.